Olá, galerinha, alunos queridos. Hoje nós vamos começar aí mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar aí um pouquinho dos primeiros humanos, lá, de onde viemos, né? Muitas pessoas fazem essa pergunta, de onde viemos, a origem de tudo. E existem 3 teorias, tá? Para responder sobre isso: o criacionismo, o evolucionismo e o design inteligente. Vou explicar cada uma delas para vocês. Vocês podem também acompanhar no resumo se tiverem. Bom, no criacionismo, né, essa teoria acredita que o mundo e tudo que nele há foi criado por Deus. E dentre os criacionistas estão lá as 3 principais religiões monoteístas, né? Os judeus, os cristãos e os islâmicos. Lembrando que para os islâmicos o Criador é Allah, né? E para os judeus e os cristãos é o Deus Criador. E para essas 3 religiões aí, então, Deus criou tudo o que há no mundo. E dentro do criacionismo também existe o criacionismo filosófico ou científico, tá? A gente tem um cientista brasileiro, por exemplo, o Adalto Lourenço. Se vocês quiserem pesquisar sobre ele, é muito legal. Ele fala sobre um criacionismo científico, que não são pessoas religiosas, mas defendem que o mundo foi criado por Deus. A partir do momento que eles começam a estudar sobre a criação, eles se rendem e falam, não, tem que ter um Deus Criador. Mas eles não são vinculados ou ligados a nenhuma religião, por isso é um criacionismo científico. O outro é o evolucionismo, que fala que os seres humanos foram criados espontaneamente. Existem várias formas disso, como a explosão do Big Bang e tudo mais. Todo o mundo e os seres humanos foram criados espontaneamente e eles foram evoluindo. E o homem hoje é fruto dessa evolução. E ele vai continuar evoluindo, né? E a gente tem o design inteligente também, que são pessoas que... e no evolucionismo não tem nenhum criador. A vida surgiu espontaneamente, sem ação de ninguém, assim, sozinha, espontânea, tá? No design inteligente, são pessoas que percebem que, nossa, olha, o corpo humano é tão perfeito, tudo que tem no mundo é tão perfeito, que tem que ter uma inteligência maior, tem que ter algo que criou, mas eles não... eles sabem que tem uma inteligência maior, pressupõem, né, que o universo tem um arranjo de informações tão grandes, mas eles não falam que é Deus, tá? Eles não chegaram a essa conclusão ainda, mas para eles existem aí uma inteligência maior, por isso design inteligente, tá bom? E aí, a gente vai começar a estudar agora sobre a pré-história. Independente de qual teoria a gente acredita, os evolucionistas aí acreditam na evolução e a gente precisa saber, independente de não acreditar ou acreditar, tá? Então a gente vai ver um pouco sobre os primeiros humanos lá e até um pouco dessa evolução. Aí eu coloquei, pré-história, ela é dividida em 3 períodos: paleolítico, neolítico e idade dos metais. O que a gente precisa pensar? Eu coloquei ali uma foto dos Croods, que é um desenho que eu gosto muito, né? Falaram que tá no 3 já. Nossa, eu parei no 1 mesmo e eu já achei o máximo, preciso assistir os outros. Ou eu assisti até o 2, não lembro. E a gente precisa prestar atenção nesses períodos. Eles são divididos de acordo com as ferramentas que eles usam. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas guarda essas 3 divisões: paleolítico, neolítico e idade dos metais. Então vamos ver o primeiro. O paleolítico aí também é conhecido como o período da pedra lascada, tá? Ele vai desde o surgimento do homem até 12.000 a.C. Pedra lascada exatamente, porque eles pegavam uma pedra e passavam na outra para fazer a ferramenta. Essas pedras que tem aí do lado, por exemplo, elas estão lascadas, elas foram esfregadas aí uma na outra, o atrito, e aí através disso eles fizeram ferramentas pontiagudas e tudo mais, ferramentas que eles precisavam para sobrevivência, ferramentas que ajudam a pescar, caçar, cortar,
Precisava de alguma coisa para cortar. E aí, nesse primeiro período que a gente tem, então, o período da pedra lascada ou paleolítico, a pedra é batida aí uma na outra. E aí eles são nômades. A gente precisa ter um conceito em mente quando a gente fala sobre esse período, que é a questão de ser nômade. Nômade é assim, eles são um grupo, eles não têm residência fixa, eles ficam naquele lugar, usufruem tudo que aquele lugar possui, né? Usufrui lá, come fruto, tudo que tem naquele lugar. E depois, quando os recursos vão diminuindo daquele lugar, eles mudam. Então ficou lá um tempo, comeu as frutas que tinham lá, caçou o que tinha lá, e com o tempo foi diminuindo, aí eles mudam para outro lugar, tá? Isso é ser nômade. E aí a gente vai ver que aqui eles são nômades e depois eles vão deixando de ser nômade, conforme eles vão melhorando as ferramentas. Mas aqui é o primeiro período, ainda é tudo muito rudimentar. Então a pedra é lascada, eles não têm residência fixa, são nômades. Onde eles moram? Em cavernas, eles não fazem residência porque eles mudam, então eles não fazem casas, tá? E a grande realização desse período é o domínio do fogo. Eles vão começar a dominar o fogo aí no final. Uma outra coisa importante. Não é que eles usem só pedras também para ferramentas. Eles usam também um pouco de madeira, de galhos e osso. Mas aqui o que é mais usado é a pedra, tá? A gente tem esse primeiro período aí, que é o período mais rudimentar. Os primeiros homens aí. Aí depois a gente vai ter um outro período que é chamado de Neolítico, ou o período da pedra polida, né? Aqui, nesse período, eles já não lascam as pedras, tá? As pedras já são mais bem acabadas, elas já são mais lixadas ali, elas são mais polidas, né? Por isso esse nome. Aí vai de 2000 a.C. até 6000 a.C. Lembrando que aqui a gente está antes de Cristo, então vai indo para trás, não para frente, tá? Deixa eu ver o que mais. Então, eles começam a fazer aqui, eles já começam a fazer enxadas, foices, pilões, machados, tá? Fazem de pedra, madeira e osso. Uma coisa muito importante desse período é que eles já começam a fazer agricultura, eles já começam a plantar, não só mais só caçar e pegar os frutos lá que tinham disponíveis. Não, eles começam a plantar. E aí, com isso, como eles melhoraram as ferramentas, como eles começaram a agricultura, eles começam a se tornar sedentários. Lembra que a gente falou nômades é aqueles que ficam mudando de lugar em lugar. Então eu tô aqui, usei tudo que tinha aqui, vou para outro lugar. Agora, como eles começam a plantar, não dependem mais tanto do que tem ali na natureza disponível, mas eles podem plantar e ter ali o que eles querem, eles começam então a se fixar. Aí para isso eles começam a fazer casas mais resistentes, não morar só em cavernas. E aí eles começam a se tornar sedentários. Sedentário, então, é aquela pessoa que tem uma moradia fixa ali. Ele se fixa ali e ali ele tem tudo que ele precisa, tá? E por último, a gente vai ter a idade dos metais. Se lá no Paleolítico a gente tem a invenção lá do fogo, a inovação da época é o fogo. No Neolítico a gente tem a agricultura. Nossa, a agricultura revolucionou. E aqui a gente tem a metalurgia. Eles percebem que se eles jogarem alguns metais no fogo, num fogo bem alto, eles conseguem dar a forma que eles querem para aquele metal. Eles conseguem fazer lanças, eles conseguem fazer um monte de outros instrumentos com os metais. Então eles usam cobre, bronze, ferro. Eles faziam ferramentas mais resistentes. Um metal é mais resistente que um osso, que uma madeira, que uma pedra, né? E aí eles começam então a usar essa metalurgia, que é a fusão desses metais, tá? E aí eles começam a ficarem mais preparados para caça, para pesca, para tudo, né? Que eles faziam, tá bom? Então esses são os 3 períodos e as 3 divisões que a gente tem da pré-história em si. E aí, na próxima aula a gente continua, tá bom? Qualquer dúvida, é só me mandar por lá. Até mais, galerinha!